Pessoal, no vídeo de hoje eu acho que a gente tem mais constatação de fato do que exatamente a minha opinião, mas obviamente eu vou estar aqui opinando com o que eu acho, lembrando que aqui é opinião de fora, eu não torço pro Flamengo, você sabe que eu torço pro principal rival, mas eu vou falar aqui mais ou menos do que eu vi, e como eu falei, boa parte aqui é o óbvio do óbvio, mas às vezes o óbvio é legal de ser falado. Enfim, vem comigo porque é o seguinte, o Flamengo do Felipe Luiz veio a campo dessa forma aqui com esses jogadores contra o Corinthians dentro de casa, e aí, cara, o Corinthians ele tem uma parada que esse ano não tem aproveitado muito bem, principalmente no Brasileirão mando de campo, só que essa rodada, apesar desse dado meio que indicar que, opa, talvez o Flamengo vá ter facilidade. Essa rodada, quem tá ali brigando com o Flamengo não teve, o Cruzeiro perdeu, você sabe pra quem, e o Palmeiras também perdeu pro Bahia, então a galera que tá ali brigando por, de fato, o título do campeonato meio que tropeçou, talvez o Flamengo fosse entrar na mesma, mas não, enfim, esse aqui é um time que comparado ao que jogou na Libertadores, que provavelmente é o ideal na cabeça do Felipe Luiz, esse aqui é um time muito mexido e aqui é o tal do controle de carga do Felipe Luiz, são muitos campeonatos para jogar e o Flamengo ele pode se dar o luxo de rodar elenco, então roda. A gente tem aqui Emerson Royal titular e Matias Vinha. O Emerson Royal, cara, pô, eu elogio muita gente do Flamengo, tá ligado? Eu acho que tem muito jogador bom ali. O Emerson Royal é bom também, tá ligado? O empresário dele, fenomenal. É um jogador pavoroso, gente? Não é, tá ligado? Não é. Mas assim, quando você olha pra esse cara e você vê que chegou a rodar na Europa e tal, e eu tô falando isso aqui, eu sei que uma hora ou outra ele vai dar uma assistência foda, ele vai fazer um gol, mas assim, no geral, ou vamos colocar dessa forma, pelo menos até aqui, o Royal é um jogadorzinho bem nota 6, vai, na melhor das hipóteses, enfim, é isso. No ataque tem Carrascal, Lino e Bruno Henrique, hoje sem Pedro, foco no Carrascal, que hoje fez um jogo maravilhoso. O que que tem, gente? Olha só, você fica aqui com a foto de Samuel Lino, que eu já elogiei bastante, mas acho que tá devendo nos últimos jogos, porque eu tenho que te dar 2 avisos, se você for gente boa, você não pula. Já pulou? Então tá bom. Enfim, você que não pulou. Primeira coisa, aviso nosso mesmo, tá? O próximo é de patrocinador, o primeiro é um aviso meu mesmo. A gente tá tendo cada vez mais live. Então vou falar aqui no começo do vídeo, porque eu sempre tento lembrar de falar no final, e eu nunca lembro, a minha memória é excelente. Enfim, agora, principalmente dia de segunda-feira, além da live normal, isso lá na Twitch, tá? Não aqui no YouTube. Além da live normal de 6 horas da tarde, a gente tá tendo agora também no começo da tarde, talvez às 6 você tá ocupado, mas no começo se você tá de boa, ali por volta de 1h20 da tarde, a gente tá tendo live vendo os gols da rodada, mundo afora, Premier League e tal, às vezes de Campeonato Brasileiro também. Então se você quer que, né, eu comento alguma coisa aqui, que eu veja os gols e tal, se você quiser ver junto, estaremos na Twitch, lá comentando e assistindo os melhores momentos, amanhã terá, certo? O link da live aqui embaixo, você já segue lá, ativa notificações, caramba. Segundo aviso, Flash Score, que agora permite você favoritar alguns jogadores, além de você conseguir favoritar times para você acompanhar, o Flamengo, o Vasco, o Corinthians, o Cruzeiro, o 15 de Piracicaba, você consegue agora favoritar jogadores também. Então quer saber se o Lino, por exemplo, tá jogando bem todo jogo ou tá mal todo jogo, você vai ter um relatório de tudo que ele fizer ou qualquer jogador que você quiser. Se quiser colocar no Vini para acompanhar lá no Real Madrid, no Rafinha no Barcelona, insira aqui qualquer jogador que você quiser, tá tendo, basta baixar e começar a usar. Link aqui embaixo também da Flash Score, será o primeiro link da descrição. Dito isso, vamos falar do jogo que já começa pouco polêmico, começa com um pênalti do Léo Pereira. Se tinha jogador do Flamengo que tava ali naquela rotação de elenco, Léo Pereira não é um desses. Léo Pereira e Léo Ortiz, os Léos, são titulares absolutos desse time do Flamengo. E aí, cara, é um pênalti que à primeira vista ficou ali, mas foi pênalti mesmo? E depois não, saiu a imagem, realmente tem um toque claro. Então se no começo parecia que era algo discutível, agora não mais, de fato o VAR tinha uma imagem, assim, é um dos ângulos de câmera, tá ligado? Que mais comprova um pênalti que eu lembro aí dos últimos jogos, tá ligado? Isso aqui comprovou muito pênalti. E aí começa o que marcou a noite de hoje. O senhor Yuri Alberto, ele decidiu rememorar Alexandre Pato. Vamos lá, pessoal. O que acontece? O Yuri Alberto, dentro de casa, contra o Flamengo, líder do campeonato, ele pega um pênalti pra bater, ele que tá num período de seca, ele vai lá e faz o quê? Dá uma cavadinha ridícula e permite o Rossi defender. E o Rossi ainda sai apontando pra ele, falando, aqui não, aqui não. Cara, é o puro Alexandre Pato. Certo? Na hora da cobrança, se você não lembrou, pô, sei lá, a sua cabeça funciona diferente da minha. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, é o Pato. Porque assim, cara,
Eu ia falar o seguinte, tá? Esse tipo de cobrança, quando dá certo, o cara sai como foda. Nossa, olha como que ele é gelado, ele não tem medo, ele não sentiu pressão. E aí, quando dá errado, fica muito feio, que foi o caso aqui. Só que aí, assim, eu acho que tem cavadinha e cavadinha, tá ligado? Tem umas que, quando o goleiro pega, existe ainda um mérito do goleiro que não pulou e tal. Essa daqui não é igual a do Zidane no final da Copa, que pra quem não lembra, meteu uma cavadinha em pênalti no final numa Copa do Mundo, tá ligado? Não é aquilo. Essa aqui é mais pra do Pato mesmo. É aquela que o goleiro pula antes e ele consegue pegar mesmo assim, porque dificilmente ele não pegaria. Ridícula a cobrança do Yuri Alberto. E aí, cara, aqui é um claro exemplo de como que o psicológico pega no jogador. Por quê? Porque, obviamente, a torcida fica puta, todo mundo com razão, tá ligado? E aí você vê que ele põe a mão na cabeça, ele fica claramente meio perdido em campo, meio que querendo compensar essa cagada que ele sabe que fez. Então, assim, o jogo começa já com essa, cara, é assim, feia a cobrança, ridícula, tá ligado? E aí ele se redime depois fazendo um gol esse que ele chora na comemoração, porque eu acho que o psicológico tinha pesado bastante aqui. E aí eu acho que nem é, eu acho, né? Eu acho que é uma constatação de fato, e por isso eu nem sei se isso aqui chega a ser uma opinião, tá ligado? Enfim, depois o que a gente vai ter é o Yuri, de novo, perdendo uma chance extremamente clara. O Yuri estava fazendo uma espécie de terrorismo esportivo no primeiro tempo. Eu torcendo pro Corinthians, por motivos óbvios de, né, você sabe, cara, eu tava vendo, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo, tá ligado? O que aconteceu? Enfim, o Yuri fez um primeiro tempo pavoroso. Eu acho que, cara, uma coisa deu errado no começo e comprometeu todas as outras. E aí, esse é o lado ruim da coisa. O Corinthians criava, o Corinthians desperdiçava pênalti, mas isso mostra que, pelo menos, o Corinthians está criando, está mandando no jogo, e estava, tá ligado? A gente sabe que o Flamengo, principalmente no Brasileirão, ele tem sido bem soberano, ele vence e convence, mas hoje não estava sendo o caso. E aí, voltando a falar mais de Flamengo e menos de Corinthians agora, menos de Yuri Alberto, o Flamengo ele vem de uma semana ruim. Ele se classifica na Libertadores, é verdade, contra o Estudiantes, e como falou o Felipe Luiz, tem que ser comemorado e tal, porque fora de casa, aquela coisa toda. Mas, cara, o Flamengo tem muito mais time, muito mais dinheiro do que o Estudiantes, apesar de ter menos títulos de Libertadores. História não entra em campo muitas das vezes, tá ligado? E aí eu acho que existia uma cobrança no Flamengo que o Flamengo não entregou. O Flamengo jogou mal. E aí, assim, só não dá pra criticar tanto, porque de qualquer forma passou, então tudo bem. Mas foi um jogo que é quase que uma vergonha você permitir que vá para os pênaltis. E aí o Rossi, que tá aqui na imagem, ele sai de vilão a herói, quase o que o Yuri faz hoje, ficou pela metade, porque de qualquer jeito o Corinthians perdeu aquele jogo. Enfim, falando de futebol jogado, o resultado foi bom, classificação na Libertadores, futebol, bola, o Flamengo tava mal, pelo menos a minha visão. Eu acho que foi um jogo bem fraco e hoje estava sendo ainda pior. Então estava sendo aí uma semana ruim, uma semana de bola jogada muito feia, tá ligado? Porém, voltando lá ao começo do vídeo, a rodada estava muito favorável ao Flamengo. Quando o Cruzeiro perde, quando o Palmeiras também, se o Flamengo simplesmente empatasse, era uma rodada positiva, onde ele coloca mais um ponto de vantagem. Então tava fácil da coisa não destrambelhar tanto assim, mas antes de fato começar a ficar mais fácil também no jogo de hoje, o Corinthians dominava e o Yuri perdoava bastante, até demais, tá ligado? Enfim, depois, o que a gente vai ter? A gente tem, no finalzinho do primeiro tempo, o Emerson Royal isolando uma bola, mostrando toda a sua destreza. Ele ainda vai fazer alguma coisa, e aí vai envelhecer mal isso aqui. Mas é um jogador meio questionável. Enfim, eu coloco esse lance aqui para relembrar o seguinte. É bem verdade que no finalzinho do primeiro tempo, e para ser mais exato, lá depois dos 40 minutos, o Flamengo do Felipe Luiz começou a clicar, começou a entrar no jogo, entender a partida e jogar bola, tá ligado? Então lá pros 40, acordou o time carioca, começou a, sabe, mostrar sinais de vida. Só que aí não dá tempo de fazer muita coisa, porque já termina o primeiro tempo, marcado principalmente pelo domínio do Corinthians e o pênalti ridículo do Yuri Alberto. A coisa tava caminhando, cara, pra um Corinthians perder o pênalti, é verdade, mas tem que ver como é que vai lidar com isso, porque tava jogando bem. Perdeu um pouco a mão da partida no finalzinho do primeiro tempo, mas dava pra voltar pro segundo melhor, ou como começou o primeiro. E aí, na verdade, começa o segundo tempo melhor do que poderia imaginar, com Yuri fazendo gol.
Ele que, né, ele vai do baixo ao alto aqui, não do alto pro baixo. Olha só, ele que perdeu um gol de pênalti, que é muito fácil, dribla aqui o Léo Ortiz, deixa ele na merda, sai cara a cara com o goleiro, chuta de esquerda e faz o gol. E aí sai chorando na comemoração. Assim, é o Robin Hood do futebol, tá ligado? Ele perde o gol fácil e faz o difícil. Ele rouba de um pra entregar pro outro. Enfim, o gol fácil ele vai lá e desperdiça, o gol mais difícil ele vai lá e faz. Aqui, eu não sei se eu acho legal ou não o choro do Yuri. Por parte, eu acho que é legal porque mostra o quão comprometido ele tá com a coisa, o quão ele leva a sério. Por outro lado, mostra um pouco também de, caramba, talvez a parada tá te afetando mais do que deveria, tá ligado? Você perdeu um pênalti, você tá chorando agora. Enfim, você pode achar as duas coisas e tal. Existe ali, pelo menos a verdade, que ele fez o gol. O Léo Ortiz ficou na merda, é um baita de um zagueiro, eu acho ele muito bom, tá ligado? Eu acho que é alguém que, às vezes, dá até pinta de que talvez merecia um teste na seleção, mas ele ficou na merda nesse lance aqui. O Yuri Alberto faz, de fato, um gol bem bonito, acaba ali com a zaga do Flamengo, chuta de esquerda, que não é uma parada muito fácil, mas ele chuta, vai lá e faz o gol. Ele fez o gol mais difícil e perdeu os fáceis. Não dá pra entender, é o Yuri Alberto no dia mais normal dele. Só que aí depois, o Flamengo começou a entrar na partida. E entrou com quem? Entrou com a Arrascaeta, que faz um ano maravilhoso. E aqui, cara, o Samuel Lino, que tá terminando mal as jogadas, consegue achar um bom passe no meio de dois aqui. A bola chega no Carrascal, que deixa na Arrascaeta, que domina, já chuta e faz o gol, empata a parada. Tá aqui o Arrascaeta que chegou, eu até anotei, aos 19 gols nessa temporada. O Arrascaeta, ele tá na temporada mais artilheira da vida dele. E é, tipo, literalmente, mais do que em 2019, que até então era a melhor temporada. Eu não entendo porque que ninguém buscou o Arrascaeta no Flamengo até hoje. Num mundo tão globalizado do futebol, como a gente tá agora, tá ligado? Onde, sei lá, vamos pensar que o Arsenal veio no Ituano comprar o Gabriel Martinelli. Como é que ninguém veio no Brasil buscar o Arrascaeta até hoje? Eu, sinceramente, não sei. Eu acho que, se não vieram até agora, não vai. Não é totalmente impossível ele sair, porque a gente viu recentemente o John Arias indo pra Europa já tarde, né? Não é um jogador de 21 anos e tal, mas eu acho que o Arrascaeta agora, sei lá, o tempo dele passou, eu imagino que daqui a pouco assim, daqui a, sei lá, 5 anos, ele vai ganhar dinheiro em algum canto. Enfim, cara, é um baita de um jogador que sumiu na Libertadores, é verdade. Eu acho que, não só ele, mas ele também. O Flamengo jogou muito abaixo naquele dia, o Arrascaeta ficou sumido, tava meio gás. Hoje ele vai lá e faz mais uma baita partida de Brasileirão esse que ele tá brigando pela artilharia sem ser atacante. É uma pena ninguém ter buscado esse cara aqui no Brasil até hoje, tá ligado? Enfim, 19 gols na temporada, uma temporada absurda dele, um cara que... Calma lá, eu vou fazer uma comparação, mas entenda bem, tá? De certa forma, ele me lembra um pouco o efeito Salah na Premier League. Aí, calma. Aí, porra, então o Arrascaeta é tão bom quanto o Salah. Calma aí, são até posições diferentes. Mas eu acho foda a longevidade. O Arrascaeta, ele tá não há tanto tempo quanto o Salah na Inglaterra, mas o Arrascaeta tá há muito tempo no Brasil jogando bem direto. Tá ligado? Ele é longevo porque você fazer uma ou duas, ou talvez até 3 temporadas boas, às vezes acontece. Você fazer tantos anos em sequência, assim, de um jogador realmente fora da curva. Enfim, o Flamengo cresce na partida. O segundo tempo, o time do Felipe Luiz começa a reverter aquela situação de, ao invés de tomar pressão, ele começa a aplicar ela. E aí, cara, a gente vai ter o quê? O gol de virada, bem no finalzinho. Luiz Araújo. Olha só, o Carrascal, de novo, ele vem trazendo a bola aqui, ele vê o Luiz passando, Luiz chuta de primeira, faz o gol, sai aqui comemorando, o Flamengo vira fora de casa e o Corinthians perde mais um jogo na sua arena. O Flamengo, e aqui a gente volta para constatação de fato, o Flamengo encaminha mais um pouco o título do Brasileiro. Eu acho que ainda tem muita rodada para acontecer, mas o time tem agora 4 pontos. E aí, cara, é o favorito hoje do Brasileirão? É, com certeza. É o time a ser batido. A gente tem um Palmeiras que eu acho que hoje tem o melhor elenco da era Abel. Durante muito tempo, eu critiquei a galera do Palmeiras e a galera Leila e todo mundo que entrega o time para o Abel, eu critiquei porque eles não entregavam algo nem minimamente parecido ao Flamengo. Eu sempre achei o Palmeiras bem abaixo. Hoje em dia, eu acredito que o Palmeiras tem um melhor elenco já, assim, que entregaram pro Abel de todos os anos. Só que mesmo assim, o Flamengo vem se mostrando ainda melhor. Eu ainda acho que tem um time melhor e tem jogado mais bola também. O Flamengo, cara, hoje não fez um jogo inteiro bom, mas um campeonato de pontos corridos se ganha também, se é campeão também, você conquista o campeonato também desses dias iguais hoje, que você nem joga bem os 90 minutos, mas você vai lá e ganha. Ganha no finalzinho, isso aqui é quase indo já pros
40, eu não lembro exatamente a minutagem do gol, mas é bem próximo ao final do jogo. É assim, aos trancos e barrancos o Flamengo consegue. O próximo jogo do Flamengo, se eu não me engano, é contra o Cruzeiro e é basicamente uma final num campeonato de pontos corridos. Se ganha do Cruzeiro, você dá mais um grande passo, ainda tem o Palmeiras ali no radar. Se perde, esses 4 pontos que hoje parecem muito, talvez não sejam tanto assim. Só que aquilo, eu acho que é importante a gente ter um bom senso aqui de, como eu falei, sim, o Flamengo é o franco favorito a ganhar o Brasileirão hoje, certo? Só que aí o Palmeiras não, o Botafogo em 23 ensinou muita coisa, né? Não dá pra dizer que ninguém é campeão até que ganhe de fato, tá ligado? No geral, pessoal, eu queria destacar, além da partida da Arrascaeta, o Carrascal. O Carrascal, assim, ele fez um jogo que eu acho que ele foi melhor do que o Arrascaeta hoje na partida. Ele fez um segundo tempo brilhante. E é aquilo, aí é os investimentos do Flamengo dando retorno. Eu acho que o Samuel Lino, que é um cara que eu já elogiei, inclusive falei, merecia o teste na seleção. Foi testado, não foi bem. Eu acho que o Samuel Lino, ele tem pecado no último toque, sabe? No chute ao gol, ele tem deixado a desejar. O Carrascal hoje, ele faz talvez o melhor jogo dele com a camisa do Flamengo desde que ele chegou. Então, se uma contratação não está entregando tudo aquilo, tem algumas outras para entregar. No geral, o time do Felipe Luiz, ele caminha muito bem. Rumo ao título, a Libertadores, eu não sei. Eu acho que é importante a gente ser realista de que o Flamengo oscila. E é normal oscilar. Eu acho que o que não é normal é aquele ano de 2019, né? Aquilo ali realmente é um ponto meio fora da curva, mas até naquele ano teve que virar uma final de Libertadores, o que não foi fácil e tal. Eu acho que hoje, tendo mais jogos pra gente avaliar, não dá pra dizer que o Flamengo atropela todo mundo. Mas ele vem colocando tijolo a tijolo, sabe, esse título mais pra perto. Enfim, é isso. Eu acho que eu mais constatei fato do que eu opinei aqui. Apesar de ter tido uma opinião ou outra, você discorda de alguma coisa, você comente aqui embaixo. Eu vou reforçar o convite. Amanhã estaremos em live. Se você nunca colou na Twitch, vem trocar ideia comigo ao vivo. Link aqui na descrição. É nóis, tamo junto. Eu sou Josão.